Olá, aqui é a professora Fabiola. Vamos dar continuidade aos estudos sobre configuração eletrônica, né, distribuição eletrônica, principalmente no caso dos elementos de transição. E a partir dessa distribuição, a gente pode deduzir o posicionamento desses elementos na tabela periódica, tudo bem? Eu vou agora abrir o meu arquivo aqui. Que dá para todos verem, né? Configurações eletrônicas, então, dos elementos de transição. Os elementos de transição são localizados ali entre o quarto e o sétimo período. Normalmente, eles possuem subcamadas D ou F, além das subcamadas SP preenchidas, completamente ou incompletas, tá? Quando a gente encontra, então, elétrons na subcamada D, nós temos elementos de transição. Então, é muito tranquilo fazer a distribuição seguindo o diagrama de Pauling e perceber que é um elemento de transição. Quando esses elétrons ocuparem também a subcamada F, nós denominamos elementos de transição interna. E esses elementos, eles são classificados como lantanoides ou actinoides, dependendo da camada que eles estejam ocupando. Então, se eu tiver, por exemplo, um elemento químico que vai até a quarta camada, né, se eu tiver 4F, por exemplo, eu tenho um lantanoide. 5F, um actinoide. Tudo bem? Aqui vocês conseguem observar a distribuição eletrônica de 3 elementos que são elementos de transição. Eu tenho ali o escândio com 21 elétrons, o titânio com 22 e o cromo com 24. Quando eu percebo a distribuição eletrônica do escândio, eu tenho 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1 e 4s2. O somatório desses elétrons que se encontram nas subcamadas D e S vai fornecer informação sobre o posicionamento do escândio. Então, eu tenho 3 elétrons, ele vai estar posicionado no grupo 3. Tá? Antigamente era chamado de grupo 3B, mas não, a gente não assume essa classificação. Tá? Alguns livros americanos trazem isso ainda. Tudo bem? Mas a gente vai assumir uma numeração corrida. Ok? No caso do titânio, eu tenho ali 3d2 e 4s2. Então, eu tenho 4 elétrons, 2 na subcamada D e 2 na subcamada S. O titânio, ele vai estar no grupo 4, no quarto período, ok? O cromo é uma das exceções que nós encontramos na tabela periódica. Nós fazemos uma distribuição eletrônica de acordo com o diagrama de Pauling, tá bom? E aí eu teria lá 3d4 e 4s2. Só que na realidade, quando nós percebemos aqui para vocês verem. Nós percebemos que o cromo assume os seus elétrons de valência numa distribuição 3d5, 4s1. Então, existe uma configuração prevista que a gente não vai admitir, né? E existe uma configuração real. Então, 3d5, 4s1. Ele pertence ao 6º grupo e ele está localizado no 4º período. Então, é fácil chegar na tabela periódica. Por que isso acontece? Porque quando nós formos distribuir de acordo com o diagrama, a gente vai perceber lá 3D, 4P, 5S, tudo na sequência. A gente vai distribuindo os elétrons, tá? E aí a gente prevê isso aqui, ó. 4 elétrons na subcamada D e 2 elétrons completando lá a subcamada S. Só que esses orbitais, eles em contato, eles vão assumir o que a gente chama de configuração real, ou seja, nós vamos ter um elétron por orbital. Isso permite que esse elemento químico faça as ligações químicas,
né? E ele naturalmente assume essa configuração real. Então, vocês têm que ficar atentos, porque nem sempre um orbital vazio completamente vai ser a configuração correta daquele elemento químico, tudo bem? A gente tem que distribuir, nesse caso aqui, igualmente entre os orbitais, ok?